Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para iniciar mais um tópico extremamente importante da nossa disciplina de nutrição básica. Hoje nós vamos falar sobre a digestão, a absorção das principais biomoléculas que ofertam nutrientes para os animais, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. É importante falar com vocês o seguinte: para que vocês tenham um percurso tranquilo por essa aula, é necessário que vocês tenham pelo menos assistido às aulas de secreção e motilidade que foram colocadas nessa mesma playlist aqui e também tenham revisado esse assunto a partir do material que está disponível na sala de aula virtual. Tudo bem? Então nós vamos adotar essa ordem que nós estamos adotando aqui. Primeiro carboidratos, depois proteínas e por último os lipídios. Tudo bem? Em relação aos carboidratos, essa breve introdução fala da riqueza dessas biomoléculas, tá? Para vocês terem noção, hoje a biomolécula mais abundante no planeta é um carboidrato, a celulose. Entretanto, nós não podemos falar apenas de celulose como carboidrato ou como representante de carboidrato, uma vez que nesse tópico aqui nós vamos englobar tanto a digestão, vamos englobar inicialmente a digestão dos animais não ruminantes, tá certo? Então nós teremos uma aula específica de fermentação e de digestão e absorção para animais ruminantes, tá certo? Então aqui nós vamos focar especificamente nos processos digestórios enzimáticos que ocorrem nos animais não ruminantes. Então, no caso dos animais ruminantes, os principais carboidratos que entram na dieta, a partir da dieta, no trato gastrointestinal desses animais, o principal representante é o amido, tá? Mas isso não quer dizer que apenas o amido entre no trato gastrointestinal dos animais, tudo bem? Então, nós temos açúcares simples, oligosacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, que também conseguem entrar no trato gastrointestinal dos animais e também conseguem ser digeridos. Então aí estão listados, vários monossacarídeos, vocês conhecem: glicose, a frutose, disacarídeos, lactose, o açúcar do leite, sacarose, o açúcar da cana, o açúcar de mesa, e os polissacarídeos que normalmente entram na dieta dos animais, o amido e o glicogênio. Então, os carboidratos, eles são de longe a principal fonte de energia na dieta dos animais monogástricos, tá? Então, majoritariamente, a dieta dos monogástricos, por exemplo, os aves e suínos, é composta por algo como 70% de grão de milho, que tem como principal componente no seu endosperma o amido, tá? Então, como é que é esse amido? Bem, o amido, ele é o carboidrato de reserva, ele é um homopolissacarídeo formado por ligações alfa 1,4 e alfa 1,6 entre moléculas de glicose, tá? Esse é o formato cíclico aí da glicose. Inclusive, eu aconselho vocês a verificarem lá nos vídeos indicados para vocês, links na sala de aula virtual, links de vídeo que falam de bioquímica básica, mostrando estruturas de carboidratos e principais classificações. Tudo bem? Aqui nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos diretamente aos processos de digestão e absorção. Então, para que vocês compreendam, esses carboidratos eles apresentam-se polimerizados, ou seja, com uma grande cadeia de moléculas, e os processos digestórios, vocês vão ver que os processos digestórios, na medida que seguem o trato gastrointestinal dos animais, o principal objetivo é destruir essa molécula complexa e torná-la uma molécula simples, torná-la uma série de moléculas simples. Então, um polímero, como o carboidrato, é chamado de polissacarídeo, e o objetivo dos processos digestórios é quebrar esse polissacarídeo em moléculas menores, chamados de oligosacarídeos, e sequencialmente quebrar esse oligosacarídeo em disacarídeos, trissacarídeos e monossacarídeos. Os monossacarídeos serão absorvidos no processo de absorção. Tudo bem? Então, ilustrando as diferenças que existem aqui entre o carboidrato amido, formado por dois biopolímeros, a amilose e a amilopectina. A amilopectina é um polissacarídeo ramificado, com ligações alfa 1,6 também. Essa ramificação ela tem uma importância no processo digestório lá no intestino delgado, que nós vamos comentar, porque precisa de uma isomerase para quebrar e forma uma molécula chamada dextrina limite, e nós vamos conversar sobre ela. Mas também a amilopectina, que é de origem vegetal, ela é importante porque ela se assemelha ao glicogênio, Então, o glicogênio é um açúcar formado no fígado e no músculo dos animais, tá certo? Também como reserva de carboidrato, e esse glicogênio ele pode ter, se os animais recebem uma dieta natural, se tratando de carnívoros, ele pode ter uma participação relativamente
presente lá nos processos de digestão, né? Fígado, os animais quando são afetados, fígado ou o músculo fresco, né? Para esses animais. Bem, onde se inicia a digestão dos carboidratos? Pessoal, aqui existe um contexto de espécie, tá? Nem todas as espécies de animais apresentam uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina, produzida por suas glândulas salivares. O principal representante dos animais domésticos é o suíno. Então, no suíno, devido ao próprio hábito alimentar e esse animal se alimentar bastante de caules subterrâneos e raízes subterrâneas, que tem como principal componente na sua matéria seca o amido, esses animais eles apresentam uma amilase salivar. Essa amilase salivar ela vai quebrar rapidamente o polímero de amido, né, que são milhares de resíduos de glicose unidos por ligação alfa 4 e ligação alfa 6. Ela vai quebrar rapidamente sobre o pH da saliva, que é alcalino, da boca, que é alcalino, ela vai quebrar esse amido presente, né, no alimento. Então a pitialina ela está presente nos suínos, entretanto ela é ausente nos outros animais, como equinos, né? Existem algumas evidências que parecem ser presente no cão, algumas evidências que dizem que a amilase salivar, que está presente no papo de algumas aves que já foram isoladas, pode ser uma amilase de regurgitação de intestino, outros dizem que é uma amilase da própria saliva. Entretanto, o que está certo é que os suínos, os ratos e o ser humano apresentam amilase salivar. Então, no caso específico para a gente, da área de interesse, a amilase salivar dos suínos. Então, em suínos, a digestão dos carboidratos, do amido, né, começa na boca. Então, o suíno apresenta uma amilase salivar. Tudo bem, quando esse alimento é ingerido, né, e quando ele é deglutido, esse alimento ele vai passar pelo esôfago e vai se depositando na parte cranial do estômago, ele vai se depositando em camadas, tá? Devido à estase, né, o movimento, a pouca movimentação do estômago proximal, o que vai acontecer é que esse alimento vai se depositando em camadas e como o suíno irá apresentar uma área glandular aí, com glândulas cárdicas, né, produtoras de um muco alcalino, existem alguns autores que falam que a digestão que começa na boca do amido, esse estômago com uma grande área de produtora de concentração de glândulas cárdicas faz com que essa digestão de amido ela possa ocorrer em algum contexto também no estômago dos suínos. Mas, lembrando que essa digestão ela é uma continuação da digestão da boca. O estômago do suíno, propriamente dito, ele não secreta da sua própria mucosa nenhuma enzima que venha a degradar o amido. Tudo bem? Então, não existe no estômago dos animais nenhum processo digestório de carboidratos. Então, os carboidratos, eles não têm como sítio principal a digestão, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com as proteínas. Tudo bem? Então, de fato mesmo, pessoal, os processos de digestão de carboidratos vão se iniciar, tá? Como principal sítio, o intestino delgado. Então, exceto no suíno, que tem os processos de digestão de amido a partir de uma amilase salivar, quebrando a biomolécula, né, o polímero em alguns oligopolímeros, em alguns oligômeros, né, em algumas moléculas menores. No intestino delgado, de fato, é que se inicia o processo de digestão de amido. E como é que isso vai ocorrer? Bem, acontece o seguinte: o bolo alimentar, né, a digesta, também com a grande quantidade de amido, ela vai deixar o estômago do animal e vai ao intestino delgado. Quando ela deixa o estômago e vai ao intestino delgado, o que acontece é, como ela está misturada às secreções do estômago, ela vai estar rica em ácido clorídrico, né, que é uma das principais secreções do estômago dos animais, e o que vai acontecer é que o pH dessa digesta vai estar muito baixo. Chegando lá no duodeno dos animais, as glândulas enteroendócrinas presentes na mucosa do duodeno, elas vão sinalizar a partir da própria... as glândulas enteroendócrinas elas vão sentir o lúmen, né? Sentir o pH do lúmen, sentir a presença de condições químicas. E parece que, pelo menos nos suínos, essas glândulas enteroendócrinas, elas secretam secretina, né, que é um hormônio secretado na corrente sanguínea por essas glândulas enteroendócrinas, que vai ter como sítio principal o pâncreas, tá? O pâncreas endócrino. Então, esse pâncreas endócrino, ele irá produzir
né? O pâncreas exócrino, desculpa. Esse pâncreas exócrino, ele irá produzir uma secreção rica em bicarbonato, tá? E pobre em enzima. E essa secreção rica em bicarbonato e pobre em enzima vai ser drenado pelo ducto pancreático e vai desembocar no duodeno. Essa secreção é secretada pelo pâncreas, mediada por células enteroendócrinas presentes lá no duodeno, que é o primeiro compartimento do intestino delgado do animal, vai fazer com que esse bicarbonato venha a tamponar, ou seja, elevar o pH daquela digesta. Então, a ideia é que o pH vai ser elevado a partir do bicarbonato jogado para poder neutralizar o ácido que veio do estômago. Tá? Então, esse ácido veio do estômago junto com o amido, junto com os carboidratos, e para que ocorra a digestão dos carboidratos, é necessário que o pH ele seja elevado, próximo da neutralidade. Tudo bem? Então, o bicarbonato que vem com a secreção pancreática inicial, mediada pela secretina, faz exatamente isso. Ele vai tamponar aquele meio ácido, né, tornar o meio ácido o pH mais elevado, mais básico, e vai fazer com que abra espaço para que ocorra de fato a digestão dos carboidratos. Então, a digestão dos carboidratos ela ocorre em dois níveis para a maior parte dos carboidratos, né? Para o amido especificamente, ela vai ocorrer em dois níveis. Um nível que nós chamamos de fase luminal e outro nível que nós chamamos de fase de membrana. Como vai se dar isso? Bem, depois do processo de tamponamento, né, de elevação do pH da digesta, mediada por secretina, com essa secreção vinda do pâncreas, né, então o que é que acontece? Esse pH ele aumenta na região do duodeno. Aumentando o pH na região do duodeno, um ou outro hormônio é secretado pelas células enteroendócrinas do duodeno. Não mais a secretina, e sim a colicistoquinina, tá? Então, a colicistoquinina agora irá agir não nas células ductais, né? Nas células ductais do pâncreas. Ela irá agir nas células acinares do pâncreas. Então, uma vez que ela tem como principal sítio, né, de atividade a secretina, o CCK, desculpa, tem como principal sítio de atividade as células acinares do pâncreas, e que é lá nas células acinares do pâncreas exócrino, onde você tem uma síntese de enzimas, tá? Então, o CCK vai agir nessas células onde se secretam enzimas. Eu já falei em outra aula para vocês, na aula de secreção especificamente, que são secretadas diversas enzimas lá nessas células acinares do pâncreas. As mais importantes para a digestão do amido, especificamente, que é o que nós estamos trabalhando aqui, são as amilase ou a amilase pancreática, tá? Então, essa amilase pancreática é secretada com um conjunto de outras enzimas, mas, nesse caso específico, a amilase pancreática vai ser estimulada a deixar as células acinares do pâncreas, ser drenada e jogada dentro do duodeno. Então, a amilase que vai gerar o processo, né, iniciar o processo de digestão do amido no intestino delgado dos animais, ela é uma amilase pancreática. A digestão, a ação dela ocorre dentro do intestino delgado, mas ela é uma amilase pancreática. Então, o que vai acontecer? Essa amilase, ela foi secretada pelas células do pâncreas, pelas células acinares do pâncreas, ela vai ser secretada pelo ducto pancreático, vai ser drenada e jogada lá no duodeno e vai entrar em contato com a digesta devidamente estabilizada em termos de pH próximo da neutralidade, que é o ideal para a atividade dessa amilase pancreática. Essa amilase pancreática ela quebra ligações glicose-glicose alfa-1 4. Que estão presentes majoritariamente no amido, ou seja, toda a amilose é alfa-1 4 e a amilopectina tem a maior parte é alfa-1 4 e algumas regiões alfa-1 6. Então, essa amilase pancreática alfa-1 4, ela vai quebrar sistematicamente o amido ao longo do duodeno, do jejum e do ilho do animal. Esse amido ele vai ser quebrado por essa amilase pancreática, tá? Ao longo do duodeno, do jejum do animal e do ilho do animal. E o que vai acontecer é que essa amilase pancreática ela vai reduzir o biopolímero de amido a
sacarídeos, ou seja, aquela molécula complexa, grandona de amido, bastante ramificada, vai ser quebrada como se ela fosse picotada por tesouras a moléculas bem pequenas, se comparado com a molécula original. Então, quais são as principais moléculas? Quais são as principais moléculas? A maltose, a maltotriose e as dextrinas limites. Então, a maltose e a maltotriose nada mais são do que maltose, duas moléculas de amido, é um disacarídeo ligadas por ligação alfa-1,4. A maltotriose é um trissacarídeo, também oligo, né? Um trissacarídeo composto por 3 moléculas de glicose. E o que são as dextrinas limites? As dextrinas limites são justamente os produtos da digestão da amilase pancreática em regiões onde nós temos ramificações na amilopectina. Então, na amilopectina, nós temos ramificações, né, onde uma molécula de glicose é ligada a outra molécula de glicose, não pelo carbono 1 e o carbono 4, e sim pelo carbono 1 e o carbono 6. Dessa forma, esse tipo de ligação, alfa 1,6, não é quebrado pela amilase pancreática, que, como vocês podem observar aí, só quebra a ligação alfa 1,4. Então, o que vai acontecer? Essa molécula ela não vai conseguir ser quebrada até o final, então ela vai ficar uma molécula relativamente grande, 6 a 8 resíduos de glicose juntos nessa molécula chamada de dextrina limite. Então, pessoal, a fase de luminal da digestão do amido, resumindo para vocês, tá? Se for amido, fase luminal da digestão do amido, resumindo para vocês, se inicia no caso de suínos, né? Uma digestão começa na boca pela amilase pancreática, mas na maior parte dos outros animais que ingerem carboidratos, a digestão de carboidratos e o principal sítio de digestão dos carboidratos dos animais é de fato o intestino delgado. Então, lá no intestino delgado, a molécula de amido ela irá chegar e ela vai sofrer uma série de reações enzimáticas por uma amilase secretada pelo pâncreas do animal. Então, essas secreções, essas reações que vão ocorrer lá no intestino delgado por uma amilase secretada pelo pâncreas é chamado de fase luminal da digestão do amido. Então, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês que entra amido, tá bom? Sofre a ação da amilase pancreática e quais são os produtos da digestão dessa amilase pancreática? Maltose, que é um disacarídeo composto por 2 moléculas de amido, maltotriose, um trissacarídeo composto por 3 moléculas de, maltose, 2 moléculas de glicose, maltotriose, 3 moléculas de glicose, e as dextrinas limites são compostas entre 5 a 8 moléculas de glicose, sendo que existe uma ramificação aí alfa-6, que não pode ser quebrada pela amilase pancreática. E agora, né, para onde vão a maltose, a maltotriose e as dextrinas limites? Aí começa a fase legal, né? Acontece o seguinte, essa maltose, essa maltotriose, tá? E essa dextrinas limites, elas vão agora para a fase de membrana. Então, eu falei para vocês que o processo de digestão do amido tem uma fase luminal e uma fase de membrana. Então, na fase de membrana, a maltose, a maltotriose e as dextrinas limites, elas vão ser processadas por enzimas. Agora, essas enzimas, elas não vão mais ser secretadas pelo pâncreas. Lembrem-se, o pâncreas secretou a alfa-amilase, que quebra ligações alfa-1,4. E o produto dessa quebra, né, da ação da alfa-amilase sobre o amido foram a maltose, a maltotriose e as dextrinas limites. Agora, o que irá acontecer? Essas maltose, maltotriose e dextrinas limites, elas vão sofrer uma ação de novas enzimas. Só que prestem atenção, essas enzimas elas vão ser secretadas pelos próprios enterócitos. Então, os enterócitos, as células do intestino dos animais, vão secretar enzimas, tá certo? Essas enzimas elas vão ficar dispersas lá na bordadura de escova, né, no glicocálix, e essas enzimas elas vão estar em dispersão nesse glicocálix. Para cada vez que essas moléculas de maltose, maltotriose e dextrinas limites se aproximarem desse glicocálix, elas sofrerem os processos de continuação da digestão. Então, se não ficou claro para vocês, o processo de digestão de fase de membrana é uma continuação do processo de digestão de fase luminal. Na fase luminal, nós temos a digestão de um polímero de amido em
oligopolímeros, né, oligômeros, maltose, maltotriose e dextrina limite, e essas dextrinas limites agora irão sofrer digestão de fase de membrana. Então, o que vai acontecer é, os enterócitos, né, que são as células intestinais, elas vão secretar enzimas, né, a maltase e a oligo 6-glucosidase, essas são as duas principais enzimas, tá? A maltase, que nós chamamos aí de alfa-glucosidase, e uma isomerase chamada de oligo 6-glucosidase, né? São os nomes menos genéricos, né? Mais aplicados das enzimas. E o que é que vai acontecer? Essas enzimas secretadas pelos enterócitos, tanto a isomerase como a maltase, a alfa-glucosidase e a oligo 6-glucosidase, elas vão quebrar a maltose, a maltotriose e a dextrina limites. Então, essas enzimas irão quebrar a maltose, a maltotriose e a dextrina limites. Se vocês lembrarem, o amido é todo feito de glicose. Então, é óbvio que, uma vez que eu quebro a maltose, a maltotriose e a dextrina limite, a principal molécula gerada, a molécula gerada do processo de quebra do amido é a glicose, exatamente. Então, a glicose é o produto final da digestão do amido no intestino delgado dos animais. Tá? Então, o amido todo vai ser quebrado a glicose. Pessoal, vale a pena a gente comentar aqui o seguinte, que esse processo de digestão de amido na fase de membrana, ele vai ocorrer de fato na bordadura de escova, lá no glicocálix, tá? Que é um gel produzido pelas próprias células dos enterócitos, e ela irá produzir isso aí, irá secretar esse amido. Tudo bem? Uma coisa importante para que a gente discuta antes de falar dos processos de absorção é o seguinte: nem só de amido, né, o animal é alimentado, ou seja, podem existir outros carboidratos que podem ser digeridos aqui, pessoal, que nem só de amido, né? O amido não é o principal carboidrato, é o único carboidrato que chega ao intestino delgado dos animais não ruminantes para ser digerido. Então, pode ser, por exemplo, que em animais jovens chegue como principal carboidrato a lactose e ela tem apenas fase de digestão de fase de membrana, né? Porque é um disacarídeo. Pode ser que também no intestino delgado dos animais chegue sacarose, que tem apenas digestão de fase de membrana. Então, a sacarose, a lactose, a maltose, o amido, todos são carboidratos que podem ser digeridos no intestino delgado dos animais. Nós utilizamos como exemplo o amido, né? Mas existem outros polissacarídeos, como é o caso do glicogênio, que sofrem processo de digestão igual ao que ocorre com o amido nos animais. Tudo bem? Então vamos seguir. Bem, agora que nós temos esse processo de digestão esclarecido para vocês em duas fases, a fase luminal e a fase de membrana, né? Agora nós vamos para o processo de absorção, que ocorre principalmente no jejum e no ilho dos animais, tá? E esse processo de absorção da glicose, que é o principal monossacarídeo, derivado dos processos de digestão do amido, tá? Esse processo da glicose, ele tem, né, já foi falado para vocês, um cotransporte auxiliado pelo sódio. Então, para se absorver glicose, é necessário que uma molécula de sódio também seja jogada em processo de cotransporte, para facilitar a partir do gradiente do sódio, tá? Da facilidade de o sódio entrar na célula, nós utilizamos o sódio como um facilitador da entrada de glicose dentro do enterócito absortivo dos animais. Então, imaginem que isso aí são células do enterócito, do intestino delgado do animal, e eles vão ter esses receptores que são chamados de SGLTI, né? E esses receptores de SGLTI ou então GLUT5, que são os para absorção de glicose ou frutose, esse material eles vão absorver a glicose que está presente no lúmen, né, a partir de um cotransporte com sódio, e eles vão jogar essa glicose para dentro do enterócito, tá? Esse enterócito depois vai jogar essa glicose para
a corrente sanguínea. A frutose da mesma forma. Então, pessoal, esses processos de absorção aí, eles são mediados por transportadores. É importante nós falarmos o seguinte: eventualmente, se um sacarídeo, como é o caso, um monossacarídeo, como é o caso da glicose, da galactose ou da frutose, não sejam absorvidos dentro do intestino delgado, não existe nenhum destino, né, nenhum local possível para o processo de absorção desses materiais. Tudo bem? Porque no intestino grosso, se elas passarem, elas vão ser fermentadas. Ok? Bem, agora nós chegamos para os processos de digestão das proteínas. Pessoal, então dentro do intestino delgado dos animais monogástricos, nós falamos até agora, até o finalzinho do processo do produto final da digestão do amido no intestino delgado dos animais monogástricos, que foi o amido, tá? A glicose, desculpa. O produto final da digestão do amido é a glicose. Bem, no caso dos animais monogástricos, nem só de amido é feita a dieta. Por quê? Existem proteínas também na dieta desses animais, tá? Então, existem concentrados proteicos, alimentos que são colocados, que têm como principal objetivo ofertar aminoácidos para esses animais. A exigência dos animais é por aminoácidos. E as proteínas, elas são compostas, em sua maioria, de aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eles têm como principal componente, além do carbono e do hidrogênio, né, tem como principal componente o nitrogênio e alguns aminoácidos enxofre. Tá? Esses aminoácidos, eles têm como principal função, né, a presença de um grupamento carboxila no mesmo carbono de um grupamento amina. Tá? E aí, dependendo da configuração desse aminoácido, do radical desse aminoácido, nós podemos ter um aminoácido polar, um aminoácido ácido, um aminoácido neutro, tá? Então, esses são os aminoácidos. O grupamento carboxila do aminoácido está em vermelho, o grupamento amina está em azul. Vocês podem ver que alguns aminoácidos podem ter mais de um grupamento amina, tá? E aí vocês podem ter aminoácidos sulfurados com a presença de enxofre, aminoácidos com a presença de cadeias, né? Aminoácidos cíclicos aí. Então existe uma diferença bastante diversa. O que é importante? Bem, esses 20 aminoácidos aí, eles são os aminoácidos proteicos, ou seja, qualquer que seja a proteína que vai entrar no trato gastrointestinal dos animais, ela será composta de uma mistura desses 20 aminoácidos, tá? Então, esses 20 aminoácidos aí, eles vão compor em diferentes proporções todas as proteínas em que o animal vai entrar em contato. Tá? É óbvio que existe toda uma discussão, né, que vai ficar mais aprofundada quando vocês estiverem vendo a nutrição de não ruminantes, tá? Junto com a professora Adriana, toda uma discussão a respeito de proteína ideal, né, exigência mínima para atendimento das exigências de aminoácido. Então, existe toda uma discussão subjacente a isso aí. Bem, para fins da nossa disciplina, o que é importante pontuar os aminoácidos, eles formam proteínas a partir de ligações, né, aminoácido a aminoácido, chamadas de ligações peptídicas. Essa ligação peptídica nada mais é do que a ligação do grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido. Então, esses aminoácidos, eles vão formar cadeias, fitas, né? E essas cadeias ou essas fitas aí de aminoácidos, como vocês estão vendo aqui, essas cadeias ou essas fitas, elas vão formar. Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, você tem fita aqui, ó, de aminoácido, elas vão formar cadeias, essas fitas. Esses aminoácidos nessas fitas, eles vão interagir entre si por pontos de hidrogênio, por forças de Van der Waals, forças moleculares, e eles vão formar cadeias secundárias, né, e cadeias terciárias. Então, essas cadeias terciárias, elas podem inclusive se arranjar em arranjos chamados de folha preguiada, né, e alfa-hélice, que nada mais são do que arranjos mais ou menos recorrentes em proteínas. Pessoal, então a maior parte das proteínas estão nesse arranjo tridimensional aqui, mediado não apenas pela cadeia dos aminoácidos, mas também pelas interações, né, hidrofóbicas, força de Van der Waals, pontos de hidrogênio que existem entre os próprios aminoácidos. Bem, como se dá os processos de digestão desses grupos proteicos? Eu falei para vocês que os processos de digestão dos carboidratos começavam no
estômago, certo? Na boca dos animais, via uma amilase secretada na saliva. Bem, no caso das proteínas, o principal sítio de digestão das proteínas é o estômago dos animais, tá? Então, no estômago, que nada mais é do que aquela dilatação do trato gastrointestinal, vai ocorrer a secreção de diferentes componentes que vão mediar os processos de digestão das proteínas. Que componentes são esses? Mais uma vez, recomendo que vocês deem uma olhada na aula de secreção do trato gastrointestinal para que vocês compreendam melhor o que nós vamos falar daqui para frente, tá? Então, no estômago dos animais, existem glândulas que vão secretar o HCl. O HCl, né, a solução de ácido clorídrico, ela vai desnaturar as proteínas. Então, a presença de uma solução de ácido forte faz com que aquelas ligações, né, entre os aminoácidos, aquelas interações entre os aminoácidos sejam desfeitas e as proteínas elas se desnaturem. Então, para que essa desnaturação? Do ponto de vista da digestão, a desnaturação torna mais fácil a atividade das enzimas degradadoras de proteínas. Por quê? Porque essas enzimas elas vão quebrar ligações específicas aminoácido-aminoácido, tá? Então, ligações específicas aminoácido, aminoácido 1, aminoácido 2, ficam de mais fácil acesso quando você tem uma proteína desnaturada, uma proteína desnaturada, um peptídeo desnaturado. Tá? Então, no estômago dos animais, esse HCl ele vai desnaturar, tá? E lá no estômago dos animais também vão ser secretados uma família, né, de peptidases, né, de proteínas degradadoras de enzimas degradadoras de proteínas chamadas de pepsinas, tá? Então essas pepsinas elas vão ser quebradas, elas vão ser secretadas na forma de zimógenos, né, de pepsinas não ativas pelas células principais. Entretanto, assim que elas entram em contato com o pH ácido do estômago, né, elas se tornam ativas, né? Então essas pepsinas elas têm locais específicos para agir sobre as proteínas e o que é que vai acontecer? Aquela molécula de proteína complexa que acabou de chegar ao estômago dos animais, ela vai ser desnaturada pelo HCl e posteriormente ela será atacada pelas pepsinas, tá? Em animais neonatos existe também a renina, tá? Que também é secretada pelas mesmas células principais e tem uma função específica na digestão ou na degradação das caseínas, né? Que são as proteínas do leite. Especificamente já nos animais adultos, é de fato as pepsinas, né, que vão agir sobre a proteína recém-desnaturada pelo HCl. Então, chegou lá no estômago, o que vai acontecer? Essa pepsina ela tem, age principalmente nas ligações onde pelo menos um dos aminoácidos seja um triptofano, uma fenilalanina, uma tirosina, uma metionina, uma leucina. Então, o que vai acontecer é a pepsina ela vai agir sobre a proteína, né, ou sobre o peptídeo ou polipeptídeo, e ela vai quebrar esse polipeptídeo em dipeptídeos, tripeptídeos, né, oligopeptídeos, ou seja, frações daquele peptídeo original, pedacinhos menores contendo os aminoácidos, tá? Então, dipeptídeos, tripeptídeos, oligopeptídeos vão ser quebrados a partir da ação dessa pepsina mediada pela desnaturação do HCl no estômago dos animais. Pessoal, seguindo. Bem, eu falei que o estômago é o principal sítio de digestão de proteínas, mas ele não é o único, tá? O intestino delgado também degrada proteínas. Entretanto, essa degradação, assim como dos carboidratos, tem dois principais momentos. Um momento que nós chamamos de fase luminal e outro momento que nós chamamos de fase de membrana. Na fase luminal, especificamente, as proteases, né, que estão aí descritas, quimiotripsina, tripsina, carboxipeptidase A, carboxipeptidase B, elastase, elas são secretadas pelo pâncreas, tá? Então, pelo pâncreas exócrino, lá nas células acinárias do pâncreas, vão secretar esse conjunto de proteases, lembrando que essas proteases, todas elas aí, elas estão inativas, né? Elas estão na forma de zimógeno. Quem é que vai ativar esse zimógeno? Então, é uma relação em cascata, tá? Que começa com a ativação da tripsina. Então, a tripsina ela vai ser secretada pelas células enteroendócrinas do pâncreas, ela vai ser secretada pelas células acinárias do pâncreas via sinalização das células enteroendócrinas do duodeno.
Então, CCK secretado, né, vai lá no pâncreas, estimula as células acinárias do pâncreas a secretar as proteases na forma de zimógeno, e dentre essas proteases nós temos a tripsinogênio. O tripsinogênio ele vai ser clivado por uma enteroquinase presente no intestino delgado dos animais. Então, essa enteroquinase ela vai ser produzida pelos enterócitos, pelas células do intestino delgado, lá no duodeno, e ela tem como função principal ativar o tripsinogênio, tornando o tripsinogênio tripsina. Uma vez a tripsina ativada, ela entra em uma reação de cadeia, ativando todos os outros zimógenos, ou seja, a quimiotripsina, o quimiotripsinogênio, a quimiotripsina, a carboxipeptidase A e a carboxipeptidase B derivam da procarboxipeptidase A e da procarboxipeptidase B, assim como a elastase. Então, o que vai acontecer é uma reação em cadeia. Pessoal, e o que é que vai acontecer? O que é que essas enzimas que estão na fase luminal, né, derivadas do pâncreas lá no intestino delgado dos animais, irão fazer com os peptídeos? Bem, aquelas proteínas que escaparam ilesas, aqueles peptídeos que escaparam ilesos do intestino delgado do estômago dos animais vão sofrer digestão até gerarem dipeptídeos, tripeptídeos aqui por essas enzimas degradadoras de proteínas secretadas pelo pâncreas. Então, a mesma atividade que as pepsinas fizeram lá no estômago, essas enzimas elas irão fazer agora em nível de intestino delgado. Então, o que vai acontecer é, todas essas enzimas em nível de intestino delgado, elas vão quebrar os peptídeos que vieram, oligopeptídeos, né, ou até mesmo polipeptídeos que vieram ilesos lá do estômago dos animais, vão ser quebrados aqui no intestino delgado pelas tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase A, B e elastase. Pessoal, e quais os produtos finais desse processo de digestão? Bem, essas proteases sintetizadas pelo pâncreas, elas preferem ligações como arginina, lisina e aminoácidos aromáticos, diferente dos aminoácidos, né, dos resíduos de aminoácidos preferidos pela pepsina. E quais são os produtos finais da digestão? Tanto da pepsina como das enzimas degradadoras de proteínas do pâncreas, dipeptídeos e tripeptídeos. Então, aqui eu peço para vocês prestarem atenção no seguinte. Então, vem um polipeptídeo, que é uma molécula com milhares de resíduos de aminoácidos, tá? E esse polipeptídeo é desdobrado, ele é quebrado por essas enzimas degradadoras de proteínas secretadas pelo pâncreas e também pelas enzimas degradadoras de proteínas secretadas pela mucosa do estômago dos animais em moléculas de dipeptídeos e tripeptídeos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir. E o processo de absorção? Bem, em relação à absorção das proteínas, não está tão bem estabelecido como da absorção dos carboidratos, tudo bem? Da glicose. Mas nós sabemos que existe pelo menos 3 tipos de transportadores. O transportador de aminoácidos neutros, né? Aminoácidos ácidos e aminoácidos básicos. E que esse transportador envolve processos de cotransporte. Então, se vocês olharem aí, nós temos o enterócito, e esse enterócito aí, ó, um processo de cotransporte mediado para o sódio, colocando o aminoácido dentro do enterócito e depois, no espaço intermembrana, aí, jogar nesse aminoácido para a corrente sanguínea. Então, esses aminoácidos, eles são os produtos finais dos peptídeos, do dipeptídeos e tripeptídeos. Prestem atenção numa coisa, tá? Assim como existe fase de membrana para a degradação de carboidratos, no intestino delgado também existe fase de membrana para a degradação de proteínas. No caso específico aqui, que fase de membrana, essa fase de membrana fará o quê? Bem, pessoal, os enterócitos, lá na bordadura de escova, irão secretar degradadores de dipeptídeos, tripeptídeos, tá certo? Então, esses dipeptídeos e esses tripeptídeos, eles vão ser quebrados por enzimas específicas secretadas por esses enterócitos. Então, esses enterócitos eles irão secretar enzimas que vão quebrar dipeptídeos e tripeptídeos, e essa quebra que ocorre em nível de glicocálix, tá? De bordadura de escova, é chamada de fase de membrana. Ela vai ser mediada por enzimas secretadas pelos próprios enterócitos. Tudo bem? Então, nós temos uma fase luminal e dentro do enterócito nós temos uma fase de membrana. Qual é o produto final desse processo de fase de membrana que quebra esses dipeptídeos e esses tripeptídeos? Exatamente, os aminoácidos. Então, os aminoácidos serão, então, absorvidos, como eu falei antes para vocês, né? Me antecipei,
por processo de cotransporte aí. Nós sabemos que existem 3 processos de cotransporte: aminoácido neutro, básico e o aminoácido básico. Tudo bem? Existe também alguma coisa na literatura que fala do processo de absorção dos próprios peptídeos, tá? Então, dipeptídeos e tripeptídeos, eles são absorvidos integrais e eles são quebrados dentro do próprio enterócito. Parece que isso tem alguma relação com o equilíbrio energético da própria célula, porque é mais fácil absorver um dipeptídeo e tripeptídeo do que aminoácido ou aminoácido. Tudo bem? Por último, tá, mas nem menos importante, nós vamos estudar os processos de digestão e de absorção dos lipídios. Tá? Então, os lipídios eles são um componente, uma fração bastante heterogênea na dieta dos animais, e o principal lipídio que interessa para a gente aqui é o triglicerídeo, que está mostrado aí na figura para vocês. Tá? Então, esses triglicerídeos aqui, que nada mais é do que um glicerol ligado à carboxila de 1, 2 e 3 ácidos graxos, tá? Então, você tem o triglicerídeo aqui. Esse triglicerídeo aqui é o principal componente dos óleos e das gorduras que são ingeridas pelos animais. Então, o processo que nós vamos falar aqui segue o processo de digestão dos triglicerídeos, que são, de fato, os que ofertam energia para os animais. Tá? Então, como é que vai funcionar? Bem, nos animais jovens, parece existir uma lipase lingual. Tá? Essa lipase ela tem uma franca associação com os ácidos graxos que têm ácidos, com os triglicerídeos que têm ácidos graxos de cadeia curta, né, até 10 carbonos. E parece que é justamente os ácidos graxos, né, que estão presentes em maior quantidade no leite desses animais. Então, essa lipase lingual ela quebra esses ácidos graxos na posição 1 e na posição 3 do triglicerídeo. Né? Então, se vocês olharem aqui, ó, isso é um triglicerídeo. Vou pegar aqui o lápis para ficar mais fácil e mostrar para vocês. Isso aqui é a posição 1, essa é a posição 2 e essa é a posição 3. Então, nós temos aqui um ácido graxo, 2 ácidos graxos, 3 ácidos graxos ligado a um glicerol. Então, as lipases, a lipase lingual, ela vai quebrar justamente essa ligação éster aqui, ó, que faz esse ácido graxo estar ligado ao glicerol. E, no caso da lipase lingual, ela vai quebrar de ácidos graxos de cadeia curta, até 10 carbonos, tá? E existe uma evidência de lipase gástrica. Alguns autores falam que essa lipase gástrica nada mais é do que uma lipase que continua seu processo, a lipase lingual que continua seu processo no estômago. Tudo bem? Existe também processos, né, de absorção dos próprios ácidos graxos direto da parede do estômago, uma vez que os ácidos graxos eles são lipossolúveis, assim como a membrana das células do estômago dos animais. Pessoal, como é que ocorre então, né, quando a digestão, quando o animal não é jovem, tá? Quando o animal não tem a lipase lingual, a atividade da lipase lingual. Bem, no estômago dos animais, qualquer que seja a gordura que é ingerida, normalmente ela vai formar, não vai se dissolver em água, tá? Ela se precipita, então ela é hidrofóbica e ela vai formar gotículas grandes de gordura, tudo bem? E essas gotículas grandes de gordura no estômago, pelo próprio formada no estômago, elas vão dificultar os processos de digestão enzimática. Por quê? Porque as enzimas elas atuam sobre as gorduras via hidrólise, ou seja, atividade mediada por água. Então, o primeiro processo no estômago é um processo físico, tá? Pelas próprias reações de contração do estômago distal, né? Empurrando esse alimento por movimentos fortes peristálticos contra o piloro do animal, vai fazer com que essa gordura que formou gotículas grandonas, essas gotículas elas vão se tornando cada vez menores, de forma a formar uma dispersão. Tá? E essas gotículas pequenas, né, elas vão ser formadas cada vez mais menores, né, fazendo uma dispersão na água. Tá? Então, o principal processo de digestão aí é um processo físico. Na realidade, não existe nenhuma enzima, ou pelo menos no animal adulto não existe nenhuma enzima degradadora de lipídios no estômago dos animais. Tá? E o processo principal aí na degradação do estômago vai ser, de fato, o processo de
processo físico, né, de tornar essas micelas, né, essas moléculas cada vez menores para se fazer uma dispersão, né, na digesta. Então, uma vez chegando no duodeno, aí é que ocorre a mágica, né? Os lipídios da dieta nesse formato de micelas aí, eles vão estimular também a secreção de enzimas pancreáticas. Entretanto, eles também vão estimular a secreção da bile, que é a secreção hepática. E essa bile apresenta os ácidos biliares, que nada mais são do que moléculas detergentes. Então, o que vai acontecer? Esses ácidos biliares, eles vão estabilizar os lipídios em solução com água para mediar os processos de digestão hidrolítica desses lipídios. Então, uma vez que o lipídio não se dissolve em água e as enzimas elas utilizam a água para o processo de quebra, o que é que a bile faz? A bile, constituída por esses sais biliares como principais componentes, ela vai estabilizar os lipídios da dieta e mediar o processo de digestão. Quem é que vai realizar o processo de digestão, né, da gordura? O processo de digestão da gordura vai ser feito pela lipase e pela colipase pancreática, tá? Então, ocorre o que a gente chama de emulsificação, né? Está aqui o ácido biliar. Esse ácido biliar vai ligar a sua porção hidrofóbica à gotícula de gordura e hidrofílica à água e vai estabilizar essa molécula. Uma vez essa molécula estabilizada, então, pessoal, essas moléculas elas vão ser emulsificadas. Em que é que consiste a emulsificação? Consiste na associação direta da molécula de gordura mediada pelo sal biliar à água, tá? Então, essa emulsificação ela é importantíssima para o processo de hidrólise dessa própria molécula de gordura. Então, após a emulsificação, a lipase pancreática, tá? Assim como a colesterol-esterase e a fosfolipase, elas vão conseguir acessar o lipídio, tá? E promover o processo de quebra, tá? Então, como vocês podem observar aí, a lipase e a colipase juntas, em ampla associação com o sal biliar, elas vão atacar essa gotícula de lipídio e o que vai acontecer esse lipídio, que é um triglicerídeo, tá? Eles vão ser sistematicamente quebrados na posição 1 e na posição 3, tá? E vão gerar dois ácidos graxos livres e um monoacilglicerol. Esses dois ácidos graxos livres e esse monoacilglicerol, eles serão absorvidos pelo enterócito dos animais, pelo enterócito absortivo. Uma coisa que é importante da gente lembrar é o seguinte, né? Existe todo um processo bioquímico mediando a digestão das gorduras. Então, a atividade da secretina, a atividade do CCK, a atividade da própria leptina. Então, existe todo um processo mediando a síntese de enzimas pancreáticas, a síntese de bile e a absorção dos lipídios. Mais uma vez, no caso dos lipídios especificamente, o processo de absorção ele se dá basicamente por uma difusão, uma vez que a membrana, né, das células do enterócito é feita de lipídio também. Então, para facilitar a chegada desse ácido graxo livre na membrana da célula do enterócito, para atravessar a camada de água estacionária, né, e o glicocálix, o ácido biliar leva esse lipídio até a membrana da célula do enterócito para poder ser difundido passivamente, tá? Então, depois dentro do enterócito, tá? Ele vai ser reesterificado, ou seja, o triacilglicerol vai ser formado novamente, ele foi quebrado em monoacilglicerol e dois ácidos graxos livres, depois ele vai ser reesterificado e ele vai dar origem a 1 quilomicron, tá? Esse quilomicron, ele pode ou não receber proteínas, tá? E esse quilomicron, de fato, vai ser a unidade de transporte desses lipídios. Existe uma diferença para aves, que é transportar diretamente na corrente sanguínea, né? E para os animais mamíferos, que são transportados pelos vasos linfáticos. Então, mais uma vez, ilustrando aí, ó, como é que a micela, né, composta por esses ácidos graxos aqui, ele vai ser absorvido pelo enterócito, pela célula intestinal. Bem, pessoal, essa aula foi um pouco mais longa do que as aulas anteriores, porque basicamente ela faz um apanhado do processo de digestão e absorção das principais biomoléculas. Eu espero que ela tenha sido instrutiva para vocês, ok? Até mais!